Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, a todos e a todas. E nós estamos aqui mais uma quarta-feira para fazermos as nossas reflexões, esperança em Apocalipse. Eu sou o pastor Michael, da Igreja Comunitária Cristã, na cidade de Sumaré, e tendo em vista que todas as nossas atividades presenciais estão suspensas, nós estamos fazendo transmissões das nossas reflexões, das nossas celebrações. E como toda quarta-feira, hoje nós falamos especificamente sobre o livro de Apocalipse. Semana passada nós vimos os capítulos 15 e 16, onde bem no finalzinho do capítulo ele fala sobre a queda da grande cidade, a queda da Babilônia. E quem é, essa Babilônia? Babilônia nada mais era que uma referência à cidade de Roma. Não que a cidade em si fosse ruim, mas que ao culto ao imperador que era representado por Roma, esse que é o significado da Babilônia. Os imperadores romanos, eles sempre quiseram ser adorados como deuses. Então existia no tempo do apóstolo João o culto ao imperador. E a grande divergência, entre esse sistema romano e os cristãos era que os cristãos adoravam somente a Deus manifesto em Jesus Cristo, seu Filho, que havia sido morto e ressuscitado. Então, os cristãos eles não se submetiam a esse culto ao imperador romano. E por isso, muitos deles acabaram pagando com a vida. Quando nós estudamos as cartas às 7 igrejas da Ásia, nós percebemos que em algumas cidades os cristãos tiveram seus bens confiscados, em algumas cidades houve mártires, cristãos que foram mortos por não se curvarem. E a gente vê naquelas igrejas as lutas que elas enfrentaram por não se submeterem a esse sistema romano. E aí que nós fazemos um paralelo entre o que aconteceu no tempo do apóstolo e o que nós imaginamos que possa acontecer à medida que a história avança. Porque o que os cristãos esperam? Os cristãos esperam a volta de Jesus, onde finalmente ele vai estabelecer o reino dele de forma plena sobre o mundo, eu posso dizer assim, E para que isso aconteça, os cristãos, no decorrer de toda a história, eles vêm sendo provados. Tanto no tempo dos imperadores romanos, mas na história posterior também, até atualmente, você sabe que em muitos países os cristãos são perseguidos, os cristãos são martirizados. E por quê? Por não negarem a sua fé, por permanecerem fiéis à sua fé. E o que nós vamos ler hoje, ele trata justamente da queda. Para João e o tempo histórico dele, a queda do Império Romano, quando Deus efetivamente faria justiça aos cristãos martirizados, mas ao mesmo tempo a gente pensa que, como no decorrer de toda a história, e à medida que parece que a história caminha para um desfecho, os cristãos continuam sendo perseguidos, continuam sendo martirizados. Eu sei que no país que nós vivemos, talvez a gente não tenha essa percepção tão clara, porque nós vivemos numa democracia livre, com liberdade de culto, liberdade religiosa,
mas não é assim no mundo. Em muitos lugares do mundo, os cristãos ainda sofrem perseguições terríveis. Algum tempo atrás, eu acho que eu já até comentei aqui, eu assisti um vídeo de cristãos na Costa do Marfim sendo queimados vivos, porque se converteram à fé cristã. Então, profeticamente, esse texto está falando sobre quando todo esse sistema irá cair. E antes de nós fazermos a nossa leitura e antes de fazermos nossos comentários, eu queria orar juntamente com você, pedindo que o Espírito Santo de Deus ele abra nossa mente, nosso coração, para que nós possamos compreender essa vontade de Deus. Então, nos capítulos anteriores, existia um cataclisma, né? A ordem do mundo ia ser completamente alterada e no finalzinho dele ele fala da queda da grande Babilônia. Então vamos orar e em seguida nós faremos a nossa leitura. Eterno Deus, maravilhoso Pai, nós te damos graças porque nós vivemos de forma privilegiada num tempo histórico e num local geográfico onde nós temos plena liberdade de culto, ainda que nesse momento de pandemia nós estejamos impedidos de nos reunir presencialmente por uma questão de saúde, mas nós ainda podemos nos conectar através da tecnologia, através das redes sociais e principalmente talvez esse seja o momento de recuperarmos doutrinas como o sacerdócio do crente, onde o crente tem autonomia de buscar a Deus, o crente não precisa de sacerdote, o crente não precisa de mediador, e até quando fazemos essas reflexões em Apocalipse de forma menos formal, porque nós cremos que a tua palavra ela tem uma mensagem específica para nós, para o nosso tempo, para a nossa vida, e nós sabemos que o teu Espírito pode falar a cada um segundo o propósito dele. Nós sabemos, Pai querido, que nós sempre olhamos tua palavra a partir das nossas experiências, das nossas perspectivas, e isso nos permite, Pai, desenvolver uma intimidade maior contigo. E é isso que nós pedimos agora, que esse momento de reflexão nós possamos crescer e nós possamos ter uma intimidade maior contigo. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, vou fazer a leitura de 2 capítulos, um pouco mais longos, mas porque os dois tratam exatamente o mesmo assunto. Não faria sentido nós lermos um hoje e lermos um na próxima semana. Então, Apocalipse capítulo 17, eu estou lendo na nova versão transformadora, e diz assim: Um dos 7 anjos que derramaram as 7 taças se aproximou e disse, os 7 anjos das 7 taças que nós vimos a semana passada: Venha comigo, e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que governa sobre muitas águas. Os reis da terra cometeram adultério com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua imoralidade. Então o anjo me levou no espírito para o deserto, onde vi uma mulher montada numa besta vermelha, coberta de blasfêmias e com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e enfeitada com joias de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e das impurezas de sua imoralidade. Em sua testa estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi que ela estava embriagada com o sangue do povo santo, o sangue das testemunhas de Jesus. Quer dizer, o sangue dos mártires, Aqueles que morreram por não negarem sua fé em Jesus. Tomado de espanto, olhei fixamente para ela. Por que você está tão espantado? O anjo perguntou. Eu lhe explicarei o mistério desta mulher e da besta com 7 cabeças e 10 chifres,
na qual ela está montada. A besta que você viu esteve viva, mas agora não está mais. E, no entanto, em breve subirá do abismo e irá para a destruição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados com o reaparecimento da besta que havia morrido. Aqui é preciso pensar com sabedoria. As 7 cabeças da besta representam os 7 montes onde a mulher governa. E também representam 7 reis. 5 deles já caíram, o 6º está governando, e o 7º ainda não veio, mas seu reinado será breve. A besta que esteve viva, mas agora não está mais, é o 8º rei. É como os outros 7, e também caminha para a destruição. Os 10 chifres da besta são 10 reis que ainda não subiram ao poder. Serão nomeados para seus reinos por um breve período, para reinarem com a besta. E concordarão em entregar a ela seu poder e sua autoridade. Juntos, guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estarão seus chamados escolhidos e fiéis. Em seguida o anjo me disse: as águas que você viu, onde a prostituta governa, representam multidões de todas as nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a deixarão nua, comerão sua carne e destruirão o restante com fogo. Porque Deus colocou no coração deles um plano que executará a sua vontade. Eles concordarão em entregar a autoridade à besta, cumprindo-se assim as palavras de Deus. E a mulher que você viu representa a grande cidade que governa sobre os reis da terra. Daqui a pouco eu faço a leitura do capítulo número 18. Então, a introdução, João, ele fala que um daqueles anjos que derramou as 7 taças, aqueles 7 juízos que provavelmente mudarão o que nós conhecemos como mundo hoje, né? Cataclismas que acontecerão, continentes desaparecem e continentes novos surgem, e tudo isso aí a gente tem que lembrar que acontece depois que antes houveram juízes também que destruíram 1/3 da vida na Terra, mas agora não, agora toda a vida na Terra de certa forma será afetada. E esse anjo ele fala: venha que eu vou te mostrar o julgamento da grande prostituta que governa sobre muitas águas. Grande prostituta, por que ele teima em personificar essa cidade, né? Porque ele tem em chamá-la de prostituta, porque a prostituição não é uma prostituição sexual aqui, não é uma referência à prostituição sexual, mas é uma referência à prostituição no ato das pessoas que deveriam cultuar a Deus e reconhecer, adorarem outros deuses, a exemplo do imperador romano, que é o que está em voga aqui. O que está sendo aqui falado é sobre o culto ao imperador romano, na cidade de Roma. Então, toda vez você observa, por exemplo, no Antigo Testamento, toda vez que os profetas falavam que Israel se prostituiu seguindo atrás de outros deuses, ele sempre vai usar esse termo prostituição. Então, toda vez que nós também, cristãos, nós, nos nossos atos, nas nossas ações, nós cultuamos outros deuses, Jesus falou, por exemplo, de Mamon, que é o Deus dinheiro. Toda vez que nós fazemos do dinheiro o centro, toda vez que nós fazemos do poder o centro, né? Muitas vezes a gente enxerga os cristãos querendo fazer planos para assumir o poder, o governo, essa ânsia, né, de poder, essa ânsia por dinheiro, são coisas que são muito presentes na cristandade moderna. Isso também é prostituição. Isso também é prostituição no sentido macro,
mas isso também pode se tornar prostituição no sentido moral. E quando eu falo no sentido moral, eu estou falando de nós pessoalmente como cristãos também. Tudo que nós colocamos no lugar de Deus, na verdade é o quê? Nós estamos nos prostituindo. Tudo que toma o lugar dele na nossa vida, de certa forma, é uma prostituição. Eu espero que esse momento de pandemia tenha nos ajudado a enxergar as coisas que realmente são importantes. Eu não estou dizendo que você ou eu, nós não podemos ter ambições na vida. Mas nós não podemos deixar que nossas ambições dominem o nosso coração. Nós não podemos permitir que nossas ambições elas controlem completamente a nossa vida e elas façam com que a gente abandone a nossa fé, a gente passe por cima dos nossos princípios simplesmente para satisfazer os nossos desejos. E aí o pecado da prostituição ele também está nesse âmbito pessoal. Ele fala que os reis da terra cometeram adultério com ela e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua imoralidade. Né? Isso implica fortemente no abandono da fé, no abandono das escrituras e corrermos. Como eu disse anteriormente, a impressão que nós temos é que esse sistema anticristão, esse sistema do anticristo, ele pretende estabelecer uma nova forma de religiosidade. E essa religiosidade ela não vai estar amparada numa divindade. Ela tem o objetivo justamente de negar a divindade e tornar o conhecimento humano, a sabedoria humana como o centro desse novo tipo de fé, né? Esse novo tipo de crença. Realmente, vamos tirar Deus da realidade humana. Deus é uma invenção, Deus é uma necessidade do homem, mas nós podemos reescrever essa história tirando ele. E aí ele fala que esse anjo levou ele para o deserto, onde ele viu uma mulher montada numa besta vermelha, coberta de blasfêmias. Bom, por que levar para o deserto? Porque o deserto é o lugar onde habita todo tipo de animal impuro. Ele está escrevendo sobre uma perspectiva judaica, né? O apóstolo João, embora fosse cristão, mas ele sempre vai escrever sobre essa perspectiva do judeu. E para o judeu, eles tinham a lei fala sobre regras alimentares, onde eles separam os animais como puros e impuros, os animais dos quais se pode comer e os animais dos quais não se pode comer. E os animais impuros, eles ficam no deserto porque eles não são domesticados, não servem para comer. Então essa mulher está no deserto significa que ela está no lugar das impurezas, né? E quando fala que ela é coberta de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres, e o próprio texto explica mais à frente, essas 7 cabeças elas representam os 7 montes que rodeiam Roma. Por que o vidente está falando de forma figurada? Porque ele não fala claramente, né? Porque ele está desafiando o imperador romano, né? E ele já está preso numa ilha, num isolamento, né? E ele está desafiando, então ele está mandando essa mensagem para os cristãos de forma figurada, mas os cristãos da época eles entendiam claramente essas referências, eles compreendiam perfeitamente, eles sabiam do que ele estava falando, né? Essas 7 cabeças são os 7 montes que cercam a cidade de Roma. Então essa mulher vestida de púrpura e vermelho, enfeitada com joias, o que é esse púrpura, esse vermelho? É o sangue daqueles que foram martirizados, é o sangue derramado daqueles que foram mortos por não negarem sua fé. E é por isso que a gente fala
que de certa forma isso teve um cumprimento lá no tempo do profeta, mas também haverá um cumprimento futuro, porque o sangue de inocentes que foram mortos, eles precisam ser vingados. Eu não gosto de usar esse termo vingados, porque é mais no sentido de justiça, e não no sentido realmente de uma vingança, de alguém amargurado, não, é no sentido de se fazer realmente justiça. E ele fala que ela tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e das impurezas de sua imoralidade. E em sua testa estava escrito: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra, ela embriagada com o sangue do povo santo. Então ele está descrevendo tudo isso para mostrar por que viria o juízo, por que teria o juízo sobre essa grande Babilônia. Ela vai ser julgada pelos pecados que ela cometeu, pelas atrocidades que ela cometeu. E o profeta, ele continua, o vidente João, ele continua falando, e de repente o anjo percebe o espanto do vidente quando ele vê essa mulher, e ele vê ela com esses dizeres de blasfêmia, com essa prostituição, ela contaminando completamente a terra. Então ele fica espantado. E aí o anjo fala: eu vou te explicar o mistério dessa mulher, da besta com 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu esteve viva, mas agora não está mais. E aqui ele está falando isso porque ele está fazendo uma referência a Nero. Quando João escreve Apocalipse, Nero já morreu. Mas Nero foi terrível para os cristãos. Nero ele foi assim, um dos piores perseguidores do cristianismo. E ele está falando que esse mesmo espírito que Nero tinha de perseguir, de terrível, de maldade, porque Nero não era assim nem bem visto, nem pelos romanos, ele era uma personificação do mal, e é o que eles conheciam de pior até aquele momento. E como Nero havia morrido, então ele fala como se Nero fosse ressurgir, Porque ele fala assim: a besta que você viu esteve viva, mas agora não está mais. E, no entanto, em breve subirá do abismo e irá para a destruição. Bom, que destruição é essa, Que destruição é essa? Essa mulher, essa Babilônia que estava montada na besta, todo esse significado, o que João está querendo dizer para aquela igreja do tempo dele olha, tudo que nós já sofremos, nós teremos justiça, porque toda essa maldade ela vai se levantar de forma personificada novamente, porém ela vai levantar para sua própria destruição. Essa besta que veio do abismo que ele está falando, essa personificação do mal, já vimos isso em capítulos anteriores do Apocalipse também, ela se levanta por quê? Para ser julgada. E muitos ainda vão se aliar a ela. E João fala para aquela igreja, porque todo profeta, quando ele fala, ele acredita que ele provavelmente ainda vai presenciar. Então, por exemplo, o profeta Isaías, ele acreditava que o Messias viria logo depois da libertação do cativeiro babilônico, por exemplo. Ele acreditava que aconteceria logo, e não aconteceu. Demorou muitos anos ainda até Jesus vir. E várias outras profecias. Daniel profetizou coisas que ainda não se cumpriram. E ele acreditava que aquela profecia logo se cumpriria. Ele sempre tinha essa expectativa de presenciar em cumprimento. E aqui, provavelmente, o que João está falando, embora ele acreditasse que isso se cumpriria naquele tempo, naquela proximidade, isso só vai se cumprir talvez no futuro distante até nosso. Nós talvez não presenciemos isso ainda, esse espírito da maldade se levantando com uma perseguição ferrenha contra tudo o que crê na divindade. Então isso aí provavelmente ainda vai se cumprir. Então mensagem para eles e mensagem para nós.
E ele faz referência aos grandes impérios que houveram e caíram, faz referência ao Império Romano que caiu, faz referência a essa nova Roma, essa nova Babilônia que vai se levantar, né? Os teólogos protestantes eles tinham o costume de atribuir tudo isso ao catolicismo, tá? Mas assim, isso aí era uma visão muito baseada no que aconteceu na Idade Média, né? Quando a cristandade queimava gente, tá? Mas hoje não se tem mais essa visão, tá? Que a Babilônia é a Igreja Católica. Não, a Babilônia vai ser um sistema que se levanta contra Deus. A Babilônia é o ecumenismo. Também não acredito que a Babilônia seja o ecumenismo, né? Então, mas está aí para se levantar uma nova ideologia, religião que vai ser diferente de tudo que nós conhecemos e que, de certa forma, vai atrair as pessoas para si, né? Vai atrair as pessoas para si, né? E quando ele vai terminando esse capítulo 17, ele fala que as águas que você viu, onde a prostituta governa, representam o quê? Multidões, nações e línguas que ela vai conseguir arrebanhar para esse sistema maligno. A besta e os 10 chifres que você viu odiaram. Olha, antes eles estavam juntos, esses 10 governos estavam juntos. E agora eles estão odiando. E eles estão odiando e eles vão deixar que essa religião também caia. Eles vão deixar, eles a deixarão nua, comerão sua carne e destruirão o restante com fogo. Porque Deus colocou no coração deles um plano que executará a sua vontade. Quer dizer, o próprio reino vai se voltar contra si mesmo. E nenhum reino dividido contra si mesmo subsiste. E aí o capítulo 18 que eu quero ler com vocês agora, ele fala justamente da queda. E para você ver que esse sistema não é só religioso, você vai perceber no capítulo 18 que o mundo em si chora a queda dessa Babilônia. Porque envolve sistema social, envolve sistema político, envolve sistema financeiro, e a queda dela, embora alguns acreditem que só vai acabar com o sistema religioso, não, vai acabar com tudo. Capítulo 18 de Apocalipse. Depois disso, vi outro anjo descer do céu com grande autoridade, e a terra se iluminou com seu esplendor, e ele deu um forte grito. Caiu a Babilônia, a grande cidade caiu, tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todo espírito impuro, covil de toda ave impura e de todo animal impuro e detestável. Porque todas as nações caíram por causa do vinho da fúria de sua imoralidade. Os reis da terra cometeram adultério com ela, por ela tanto desejar luxo extravagante, os comerciantes da terra enriqueceram. Referência ao sistema econômico. Então ouvi outra voz do céu que disse: saiam dela, meu povo, não participem de seus pecados ou serão castigados com ela. Pois os pecados dela se amontoaram até o céu, e Deus se lembrou de seus atos perversos. Façam com ela o que ela tem feito, dê-lhe em dobro castigo por seus atos. Ela preparou um cálice de terror para os outros, por isso preparem uma porção dobrada. Glorificou a si mesma e viveu em luxo. Agora retribuam com igual quantidade de tormento e tristeza. Ela se vangloriou em seu coração. Sou rainha em meu trono. Não sou uma viúva desamparada e não tenho motivo para me lamentar. Por isso, estas pragas a alcançarão num só dia: morte, pranto e fome. O fogo a consumirá por completo, pois o Senhor Deus que a julga é poderoso. Olha o juízo, versículo 9. Os reis da terra que cometeram adultério com ela e desfrutaram seu luxo, lamentarão por ela quando virem subir a fumaça de seus restos carbonizados. Ficarão de longe, aterrorizados com seu tormento, e clamarão: que terrível, ó Babilônia, grande cidade! Num só instante o julgamento caiu sobre você. Olha o sistema financeiro agora, versículo 11. Os comerciantes da terra chorarão e lamentarão por ela, pois não restou ninguém para comprar suas mercadorias. Ela comprava grandes quantidades de ouro, prata, joias e pérolas.
linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, produtos feitos de perfumada madeira de cedro, de marfim e de madeira preciosa, bronze, ferro e mármore. Também comprava canela, especiarias, incenso, mirra, bálsamo, vinho, azeite de oliva, farinha fina, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros, escravos e vidas humanas. É claro que o profeta está se referindo ao sistema econômico de acordo com o que ele conhecia na época. Hoje, claro que o sistema econômico abrange muito mais do que isso. Acabaram as coisas extravagantes de que você tanto gostava, dizem eles. Todo o seu luxo e esplendor se foram para sempre e nunca mais serão seus. Os comerciantes que enriqueceram vendendo-lhe essas coisas ficarão de longe aterrorizados com seu tormento. Chorarão e clamarão: que terrível para essa grande cidade. Ela se vestia da mais fina púrpura e de linho vermelho, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Num só instante, toda a riqueza se foi. E todos os capitães dos navios mercantes e também seus passageiros, marinheiros e tripulantes ficarão de longe. Quando virem subir a fumaça, gritarão e dirão: onde há outra cidade tão grande como essa? Chorarão, jogarão pó sobre a cabeça e clamarão. Jogar pó sobre a cabeça tem sentido de humilhação, né, dentro da cultura judaica. Que terrível para esse grande dia. Os donos dos navios se enriqueceram, transportando pelos mares sua imensa riqueza. Num só instante tudo se foi. Alegrem-se com o destino dela aos céus, ao povo santo, apóstolos e profetas, porque finalmente Deus a julgou por causa de vocês. Então um anjo poderoso levantou uma pedra enorme do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou no mar e gritou: assim, Babilônia, a grande cidade, será derrubada com violência e nunca mais será encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som das harpas, cantores, flautas e trombetas. Nunca mais se achará em seu meio qualquer artífice em algum ofício. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som do moinho. Nunca mais brilhará em seu meio a luz da lâmpada. Nunca mais se ouvirão em seu meio as vozes alegres de noivas e noivos. Pois seus comerciantes eram os poderosos do mundo e suas feitiçarias enganavam nações. Em suas ruas corria o sangue de profetas e do povo santo, e o sangue dos que no mundo inteiro foram mortos. Então observe que todo esse sistema que vai se levantar contra a cristandade, que vai querer estabelecer uma nova religião, ele finalmente vai cair. Isso é uma lição para toda a ganância humana, para toda a sede de poder humana, para toda a sede de querer sempre mais. Isso vai ter fim um dia, e a justiça, enfim, prevalecerá. E aqui a gente vai terminando a nossa reflexão do Apocalipse, Esperança em Apocalipse, capítulos 17 e 18, e eu quero orar juntamente com você. Eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado por mais um dia podermos falar da Tua Palavra, e acho que a grande lição para nós, Pai, dessa Tua Palavra é não nos deixarmos contaminar ou nos iludir com a aparência desse mundo, com as riquezas desse mundo, com os anseios e os desejos desse mundo, não nos prostituirmos, Pai querido, com essa falsa religião que se levanta, manifesta através da ostentação, através da riqueza a qualquer custo, através da exibição. Que nós, Pai, possamos continuar firmados na Tua Palavra, que nós possamos continuar fiéis ao que o Senhor diz. Eu oro, Pai querido, cada um dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando agora, Pai, para que eles também sejam abençoados e alcançados por essa palavra. Derrama a Tua graça, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. E assim nós encerramos a nossa reflexão de hoje. Quero te fazer um convite especial. Domingo às 19 horas nós temos uma celebração especial com uma homenagem para o Dia dos Pais. Então vai ser um culto especial, vai ter sorteio para os pais. Então não perca, domingo às 19 horas a nossa celebração especial do Dia dos Pais. E na próxima quarta-feira
às 20 horas, nós continuamos com nossa reflexão, esperança em Apocalipse. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que é o nosso Pai, e a comunhão bendita e consoladora do Espírito Santo seja sobre a tua vida, hoje e sempre. Deus te abençoe e até domingo.